os russos fizeram? Temendo esses dois desdobramentos, um deles ele resolveu, que foi a ocupação. Pode passar, por favor, o próximo? Em março de 2014, desse mesmo ano, logo a seguir da Revolução, em Kiev, ocupação da Crimeia pela Rússia. O que a Rússia fez? Expulsou as tropas ucranianas que estavam na Crimeia e assumiu o controle de toda a Crimeia. Aquilo que era uma soberania partilhada deixou de ser uma soberania partilhada e a Crimeia passou a ser totalmente ocupada. Aí teve aquele referendo que a Crimeia, a população lá, uma votação, não sei se foi fraudado ou não foi fraudado, mas o fato é que a Crimeia, qual era o objetivo russo nisso aí? Era só territorial? Não, era evitar que a Ucrânia fizesse a denúncia do Tratado de Kharkiv, o novo governo escolhido por Vitória Nuland fizesse a denúncia do Tratado de Kharkiv, eventualmente até já convidasse tropas da OTAN para ir para lá, mudasse a Constituição, enquanto isso já estava mudando a Constituição para retirar o Estado de neutralidade e aderisse, aí ficaria um fato consumado. A Rússia tinha que sair em 2017, já tinha tropa da OTAN lá, isso ia gerar um grande impasse. Então a Rússia, para não correr esse risco, invadiu a Crimeia. Tá? Invadiu não, porque ela já estava lá, né? Ela expulsou a Ucrânia da Crimeia, as tropas ucranianas da Crimeia. Pode passar, por favor, comandante? Então, o primeiro objetivo do novo governo ucraniano não foi possível. Logo depois, 21 de março de 2014, ocorreu a rebelião no Donbass. Um pouco antes disso, rebelião no Donbass. Aí, provavelmente, o que aconteceu? Foi um outro movimento russo que provavelmente envolveu a mobilização dos contingentes russos vamos dizer, do Oblast de Donetsk e o Oblast de Lugansk da Ucrânia, forneceu armas para ele, obviamente, porque eles montaram exércitos, e essas duas províncias se declararam em rebelião contra aquela revolução lá que derrubou Yanukovych. E o programa de governo que esse novo, vamos dizer assim, ministério, né, vamos dizer, essa nova liderança escolhida por Vitória Nuland estava implementando. Entre elas, a proibição do incêndio russo, o início do combate à liberdade religiosa da Igreja Ortodoxa, tá, tudo isso. Então, para fins disso, o que esses dois estados pediram? Inicialmente, eles não pediram independência. E provavelmente a estratégia da Rússia para isso aí, porque isso tudo foi incitado pela Rússia, com certeza, isso é fato também, eles não estavam pedindo independência ainda, eles queriam autonomia. Qual era a ideia da Rússia? Era tentar criar um conflito congelado dentro da Ucrânia que impedisse a Ucrânia de aderir à OTAN, porque certamente eles já sabiam que eles iam mudar a Constituição ucraniana. Então, com isso aqui, tendo um conflito dentro da Ucrânia, a Ucrânia não poderia aderir à OTAN, como não está podendo até hoje. Tá? Então, isso foi feito. E aí, quando chegou em 21 de março de 2014, esses combates estavam se escalando, a Ucrânia não conseguiu tomar isso tudo de volta, tomou parte dos oblasts de Donetsk e Lugansk, mas eles ainda ficaram assim, ocupando um pedaço assim, considerável desses dois oblasts, com apoio russo, com certeza. E aí entrou em campo o chamado o formato da Normandia, que envolvia Alemanha, França, Rússia e Ucrânia. E em Minsk, eles fizeram os acordos de Minsk, que previam a suspensão das hostilidades, o estabelecimento de uma linha de contato, um cessar-fogo, estabelecimento de uma linha de contato e uma fiscalização por uma missão chamada Missão Especial de Monitoramento na Ucrânia, chamada... pode voltar, por favor, comandante? Acho que avançou muito aí esse slide, não é esse não. É o anterior, deixa eu ver. Próximo. Mais um. Esse. Não, mais um ainda. Não, mais para frente agora. Mais um. Mais um. Mais um. Bom. Então, volta para trás um pouco aí, que comeu alguns slides aí, mas deixa nesse aí mesmo. Então, vocês estão vendo, isso aí vai ser mais para frente, eu vou falar nisso mais para frente. Então, estabeleceu uma missão chamada Missão Especial de Monitoramento na Ucrânia.
tá? A cargo da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, tá certo? Com observadores militares que fiscalizavam a fronteira russa para ver se não chegava armamento da Rússia, não podia entrar armamento do lado da Ucrânia também, investigar violações de cessar-fogo, isso tudo foi acontecendo. Tá? E aí, em 23 de dezembro de 2014, infelizmente faltou aí, o que o governo, aí 2014 ainda, nesse mesmo ano de 2014, o novo governo ucraniano derruba a cláusula pétrea constitucional da neutralidade, mudou a Constituição, que já era um script previsto. Isso era necessário para a geoestratégia da Europa, isso estava previsto. Então eles mudaram a Constituição, que era o objetivo. E como é que eles conseguiram fazer isso? Quando derrubou o governo Yanukovych, não foi só trocou o ministério, não trocou só o executivo. Todos os partidos que apoiavam Yanukovych, ou os partidos que apoiavam aquelas regiões de Donbass, de maioria russa, foram colocados na ilegalidade. Os parlamentares que eram desses partidos, era muito comum naquela época, que pesquisar na internet, a população entrava lá no parlamento, jogava ele na lata de lixo e depois ele era preso, e os que não eram presos, eles foram extraditados, tá? Não ficou ninguém. Então ele foi formado um novo parlamento que conseguiu maioria para mudar a Constituição. Isso foi feito em 23 de dezembro de 2014. E aí, a Rússia, em dezembro de 2021, tá? Que tem um outro slide que também não está aparecendo aí, eu peguei uma matéria aqui do The Guardian também, que diz o seguinte, que a Rússia emitiu uma lista de exigências que devem ser cumpridas para que não haja reduzir as tensões na Europa. Muito se fala dessa lista de exigências do Putin, tá? Que essa lista de exigências demandavam coisas impossíveis dos Estados Unidos, da OTAN, dos países europeus cumprirem. E o que ele falava? Essa reportagem do The Guardian falava o quê? Basicamente, ela está dizendo aqui, essa reportagem dizia que o Putin estava querendo é que a OTAN voltasse para a sua configuração de 1997, antes da geoestratégia para a Europa, antes da expansão da Europa. Isso aqui ficou, em termos de narrativa, isso está nessa reportagem do The Guardian, de 17 de dezembro de 2001, podem pesquisar aí na internet, é isso que está dizendo textualmente lá. Tá? Mas, se eu tenho aqui também, infelizmente não tá aparecendo o slide aqui, mas nesse mesmo período, o tratado que os russos fizeram uma minuta e levaram lá para os Estados Unidos, seria um tratado que seria feito entre a Rússia e os Estados Unidos. E ele previa algumas coisas. Primeiro, no artigo 1º, ele falava que os partes, Estados Unidos e Rússia, cooperarão com base no princípio da segurança indivisível, que é o princípio da ciência política, das relações internacionais. A segurança é indivisível. Ou seja, a segurança é uma soma zero, é um jogo de soma zero. Não adianta a OTAN estar altamente segura em detrimento da segurança da Rússia. E nem adianta a Rússia estar altamente segura em detrimento da segurança da OTAN. Esse jogo tem que dar um empate, tem que ser soma zero, porque senão os dois estão inseguros. Tá certo? Esse era o artigo 1º. O artigo 2º dizia que os dois países tinham que respeitar os princípios da Carta das Nações Unidas. Então, veja, a matéria do The Guardian e toda a narrativa dizia, basicamente, que as demandas russas eram inaceitáveis. Por enquanto é isso. O artigo 4º, por exemplo, ele falava, e aí que desmonta a narrativa, o que o artigo 4º do tratado dizia? O artigo 4º dizia que os Estados Unidos se comprometem a impedir uma maior expansão da OTAN, impedindo a adesão de repúblicas, não fala nem Ucrânia aqui, mas de repúblicas da ex-União Soviética que ainda não sejam membros da OTAN. Então, a Rússia cedeu, ela falou, não, o que já foi para a OTAN já está na OTAN. Eu só não quero que Belarus, Ucrânia e Geórgia entrem na OTAN, porque essas são a linha vermelha, tá certo? Que já vimos lá naquele Niet means Niet, tá certo? O artigo 6º, por exemplo, fala que ambas as partes comprometem a não desdobrar mísseis de alcance intermediário ou de curto alcance fora dos seus territórios nacionais. Tá certo? Era uma outra coisa.
E os Estados Unidos estavam instalando, instalou na Romênia, prometeu instalar na Polônia, eu vou falar nisso mais para frente um pouquinho. O artigo 7º, por exemplo, também fala, as duas partes se absterão de utilizar armas nucleares ou de implantar armas nucleares fora dos seus territórios. Ou seja, colocar site, né, locais de lançamento de mísseis atômicos e desdobrar armas nucleares em países da OTAN que não sejam os Estados Unidos, com armas dos Estados Unidos. A gente sabe, por exemplo, que a Alemanha tem locais de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais lá na Alemanha, por exemplo, que são operados pelos Estados Unidos. Tá certo?